Esse vídeo foi gravado pelo cacique Raoni nas semanas que antecederam a cúpula da Amazônia. Eu sei falar um pouco da língua dele, mas eu tenho uma compreensão muito limitada do que ele está dizendo. No entanto, algumas coisas eu consigo entender bem. Naquete. Ele fala queteri. Naquete significa não tem chuva. Arinró é o sol. Teit é forte. Não tem chuva. O sol tá forte. Ele diz Pucatuntere. A terra tá queimando. Meoncunintere. Todo mundo vai queimar. A gente vai morrer nesse fogo. Raoni está preocupadíssimo com o clima. Eu também estou extremamente preocupado com o clima. E eu não me refiro à crise climática que o planeta vive. Claro que com isso eu também estou preocupado. Mas eu estou preocupado com o que está acontecendo especificamente na Amazônia nessa estação seca de 2023. Eu nunca vi uma seca tão intensa. Raoni também estava com boas expectativas com relação à cúpula da Amazônia. Ele achava que alguma coisa boa sairia dali. Infelizmente, eu imagino que ele saiu bastante decepcionado. Recomendo muito que leiam o artigo de Cláudio Ângelo, publicado na revista Suma Uma, sobre a cúpula da Amazônia. Raoni subiu a rampa em Brasília, mas não passou da portaria em Belém. Cláudio Ângelo prossegue. Lula enrolou o ancião Caiapó, que ficou 5 horas esperando por ele, para no fim ser recebido por ministros na Copa dos Fundos do espaço onde houve o encontro. Aí você fala, não, foi recebido por ministros, tá bom. Mas foi recebido por Marina Silva, Sônia Guajajara, que são ótimas, mas são ministras que Raoni já tem acesso na hora que quiser. Ele não é nada especial para ele ter acesso a elas, que são maravilhosas, repito. Mas o correto, numa cúpula de líderes amazônicos, seria Lula trazer Raoni para o centro do palco, uma vez que Raoni já fez muito mais pela preservação da floresta amazônica do que todos aqueles líderes, aqueles presidentes de países amazônicos que ali estavam reunidos. Cláudio Ângelo perguntou a Raoni o que tanto ele queria dizer a Lula. Raoni respondeu, quero dizer a ele para trabalharmos juntos pela Amazônia. Olha que resposta singela. Cláudio comentou, se o presidente soubesse, não teria enrolado tanto o cacique. Raoni tem mais de 90 anos. Eu não sei por quanto tempo ainda teremos Raoni. Acho que Lula perdeu uma chance única de colocar ele no local que ele tanto merece, entre líderes nacionais. Raoni está muito preocupado com o clima, está muito preocupado com a seca e com o calor. Eu também. Estou especialmente preocupado com o calor esse ano, como eu já disse no começo do vídeo. Vamos dar uma olhada em alguns parâmetros climáticos medidos através do aplicativo Wind nesse exato momento. Esse primeiro parâmetro é chuva. Vocês veem que a gente tem alguma chuva no extremo norte do Brasil e alguma chuva no nosso litoral. Como a maior parte da população brasileira se concentra no litoral, talvez não tenhamos consciência da intensidade da seca que domina o resto do país. Aqui é temperatura.
As cores mais intensas, mais fortes, mostram temperaturas mais elevadas. E novamente, você vê que a maior parte da população brasileira, ao longo da costa, está vivendo em uma região sob temperaturas mais amenas do que a imensa maioria do país, que está virando um verdadeiro forno. Umidade do solo. Essa imensa mancha marrom dominando quase que a totalidade do nosso território é solo extremamente seco. E Raoni está bem aí no meio dessa mancha. Então ele está percebendo esse solo seco queimando. Mas a maior parte do povo brasileiro, concentrado na costa, está numa região em que o solo não está tão seco. Então talvez por isso não tenha plena consciência da gravidade da questão climática nesse exato momento na maior parte do território brasileiro. Do meu ponto de vista, a figura mais dramática é essa aí. Ela é de anomalia de seca, tá? Então, por exemplo, a Caatinga, ela é muito seca e agora ela está seca também. Então a anomalia está zero, tá? A figura está branca. Mas vocês veem que ao longo da Amazônia a gente tem uma mancha marrom fortíssima. Isso mostra o quê? Que a Amazônia, a Amazônia especificamente, está extremamente seca. Muito além do normal, do esperado. O esperado para essa época do ano. Esse é meu desespero. A Amazônia esse ano está especialmente seca. A gente vê uma mancha seca também, ali no sudeste, penetrando ali pelo interior de São Paulo, sul do Mato Grosso, ali em direção ao Pantanal, né? Mas vocês reparem que a gente tem uma mancha azulada ali na região do litoral, né? Ali na Bahia, no sul da Bahia, ali a partir do Rio de Janeiro, Espírito Santo, tá tudo meio azulado, o que significa que atualmente está um pouco mais úmido do que o normal. Então as pessoas não estão se tocando da gravidade da crise climática que estamos enfrentando nesse ano de 2023. A dimensão da seca amazônica não está sendo percebida. A dimensão da seca que estamos vivendo no Brasil não está sendo plenamente percebida porque está tendo alguma chuva no litoral, onde está a maior parte da população brasileira. Guardei para o final essa imagem que para mim é a mais significativa, que é a concentração de monóxido de carbono. E aqui eu tenho uma boa notícia. Apesar da seca fortíssima que estamos vivendo, nós de fato temos incêndios gravíssimos ali na região de Novo Progresso. Mas vamos comparar com a mesma situação que tínhamos em agosto do ano passado. Vejam a intensidade das manchas vermelhas nesse exato período do ano, no ano passado. A situação era muito mais dramática no último ano do governo Bolsonaro do que no primeiro ano do governo Lula. Eu vou repetir as imagens para facilitar a comparação. Vejam só, 2023 e agora 2022. A diferença é gritante. Mas falando em diferenças gritantes, gritante mesmo é a diferença no estado de preservação dessas áreas, no canto direito da tela, dominada pelo agro, e no canto esquerdo, que são as terras do povo de Raoni, as terras dentro da terra indígena Kayapó. Então Raoni e seu povo é que sabem realmente como preservar a Amazônia, como preservar essa floresta. E Raoni está preocupadíssimo com o clima. Raoni não precisa de aplicativo de dados climatológicos para saber que a situação é dramática. Ele sabe que está muito seco, que está muito quente e que está tudo ameaçando pegar fogo. Por mais que a situação tenha melhorado, e melhorou, é verdade, porque tínhamos um governo de um bandido, um criminoso, um mafioso, um muambeiro, Bolsonaro, e agora temos um governo que precisa se entender com os povos da floresta. Lula precisa entender que o grande poder do Brasil está em ter Raoni.
está em ter índios, e principalmente um índio de 90 anos de idade que tem um botoque, que é uma raridade, que os caiapós não usam mais hoje em dia, que mostra que ele é um índio original, lá de trás, que não fala português. Então nós temos que trazer Raoni para falar na língua dele sobre o que está acontecendo na Amazônia, e o mundo inteiro vai ouvir. Falar na língua dele e com tradução, porque o neto dele traduz perfeitamente. Essa é a nossa grande riqueza. Lula vacilou ao não trazer Raoni para o centro da cúpula da Amazônia. Mas nem tudo está perdido. Raoni ainda está aqui conosco. Vai, Lula, convida ele para o Palácio do Planalto. Dá a ele a importância que ele tem, não apenas no dia da posse para subir a rampa. Ele não quer apenas subir a rampa, ele quer estar lá dentro, participando das grandes decisões do futuro da Amazônia. Raoni está preocupadíssimo. E eu também, muito preocupado. Mas estaria um pouco menos preocupado se eu ver que Raoni passou da subida da rampa e entrou, de fato, no Palácio do Planalto para participar das grandes decisões do futuro da Amazônia, do nosso país e do planeta. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.